Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal, e nesse vídeo vamos abordar um mapa de mentalidade criativa e empreendedora. Mapa, pessoal, que traz temas muito interessantes que de fato são úteis. E você tá aí fazendo o curso de engenharia, sobretudo se for engenharia de produção, essa ferramenta vocês vão usar muito na carreira de vocês e as demais engenharias também. Então, se você mentaliza, tem por alvo, objetivo, se tornar um gestor, um empreendedor, literalmente um gestor, né? O chefe de algum setor, de alguma empresa, de fato, cargos que exigem esse caráter gerencial, pessoal, aqui nesse mapa traz a ferramenta base que todo gestor deve dominar. É a nossa famosa matriz SWOT. Essencial entender o conceito, a finalidade, como a gente usa essa ferramenta, porque de fato ela nos ajuda bastante. Bom, pessoal, eu estou ajudando em vários mapas, na verdade todos os mapas, então contem comigo, tá? Não é só esse mapa. Qualquer disciplina do curso de vocês, contem comigo. Bom, então ele traz aqui, né? Fala um pouco sobre a história e tal, contextualização da matriz SWOT. Ele fala, que a Rosa é uma jovem empreendedora de bolos há muitos anos. Ela resolve ampliar suas vendas e decide vender um curso de bolos decorados pela internet, beleza? Então, o business dela é bolo, fazer bolo, né? E ela decidiu vender como fazer bolo pela internet, ou seja, um curso. E aí, pessoal, a questão é, como vender bolo pela internet é novo para ela? Ela pede ajuda para o seu primo Ricardo. Ricardo, um administrador de sucesso, se propõe a ajudá-la e diz que montará uma SWOT para avaliar a viabilidade do curso em questão. Beleza? Então, tendo em vista esse conceito, a gente tem que estruturar a nossa análise SWOT, pessoal. Beleza, mas aí, vários alunos mandaram mensagem. Pessoal, não entendi, o que é isso? Calma, tô aqui para ajudá-los. Vou explicar para vocês o que é a matriz SWOT, para que ela serve, o que é cada item presente nessa matriz e vou trazer um exemplo para vocês. Montei exclusivamente para você que está aí do outro lado, tá bom? Assistindo o vídeo. Vem comigo que você vai entender tudo, vamos lá? Bom, pessoal, então vamos lá então. O que é uma análise SWOT? Simples, queridos. Análise SWOT, meus amados, é uma técnica usada para identificar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Esses 4 elementos. Força, oportunidade, fraqueza, ameaça. 4. Enfim, são esses 4 que a gente... elementos que a gente usa, identifica a partir dessa matriz. Então a gente emprega isso para identificar esses 4 elementos para uma dada empresa ou até para um projeto específico. Embora ela seja principalmente usada por empresas ou organizações, a análise SWOT pode ser usada tanto para fins pessoais quanto profissionais, tá bom? Não se limita só ao caráter profissional, porque quando você domina essa ferramenta, entende o poder que ela tem, você pode aplicar isso inclusive no seu âmbito pessoal para tomar decisões, por exemplo, uma viagem. Viagem é um exemplo clássico. Às vezes você está em dúvida sobre aquele destino ou não, análise SWOT, perfeito. Apesar de simples, a análise SWOT é uma ferramenta poderosa para identificar oportunidades de melhoria frente à concorrência. Assim, você pode trabalhar para desenvolver a sua equipe e a sua empresa enquanto se mantém na liderança das tendências do mercado. Mas afinal de contas, essa sigla SWOT definitivamente não é português, né? O que significa isso? Pessoal, isso aqui vem lá do inglês, né? Cada letra do termo SWOT significa uma coisa em inglês. O que é S? S é strength, que significa forças. Strengths, lembra lá? Strengths. Tem uma série, né? Enfim, que chama forças, mas enfim. Strengths, weakness já é fraquezas, né? Opportunities e threats. Lembra que tem inclusive, mas não é a mesma, né? É threat do Instagram, né? Pois é. Então, threat significa ameaça. Não, mas não é threat, é threat. É diferente, tem uma letra a menos. Bom, beleza. Então, pessoal, SWOT significa esses 4 termos. Que traduzindo para português é força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Simples. Então, SWOT é isso.
Alguns locais aqui no Brasil a gente verifica que eles usam essa sigla FOFA. Mas, olha, sinceramente é bem... Pelo menos eu não vejo com muita frequência, eu vi poucas vezes. Geralmente a gente fala SWOT. Então é importante analisar cada um desses fatores para que a gente consiga planejar bem em busca do desenvolvimento organizacional. E aí que entra a análise, beleza? Então a gente verifica na matriz ou na análise SWOT cada um desses elementos. Força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Vamos lá. Afinal de contas, o que significa isso? Força. Ora, pessoal, as forças no contexto da SWOT se referem às iniciativas internas que estão com bom desempenho. Ou seja, são os pontos fortes, os eixos de força, as especialidades, as características que fazem com que a sua organização se destaca das demais. Elas podem ser comparadas às outras iniciativas ou a uma vantagem competitiva externa. Examinar essas áreas ajuda a entender melhor o que está funcionando bem para usar essas técnicas bem sucedidas e, portanto, forças, aquela questão, aquela atividade, aquele modo de trabalhar, aquela técnica que se destaca. Então, isso tudo é uma força que você tem, que a sua empresa tem. Bom, quando estiver pesquisando sobre as forças da sua organização, comece perguntando-se o seguinte. E aqui, pessoal, as 3 perguntas de ouro para você fazer a sua atividade. Analisando aquele contexto, você faz 3 perguntas e respondendo, você já está elencando as forças. Quais são? O que você faz bem? O que a Rose, o que a empresa da Rose faz muito bem? Além disso, o que diferencia positivamente a organização? E além disso, de que o público-alvo gosta na organização? Nitidamente, essas 3 perguntas vão te induzir a expor quais são as forças, os pontos fortes da empresa mediante um dado mercado, uma dada atividade econômica. Entendeu a ideia? Então, quando você responde todas essas 3 perguntas, naturalmente, você obtém as forças, os pontos fortes da sua empresa. Além disso, no lado oposto, temos fraquezas, que é o quê? Nada mais é do que aquelas características, atividades ou iniciativas da empresa que estão apresentando um desempenho abaixo do esperado. Beleza? É uma boa ideia analisar primeiro as forças para que você possa criar um parâmetro do que é um desempenho bom ou mal. De fato, bom e mal tudo é questão de referencial, sempre. Então, identificar as fraquezas internas é um excelente ponto de partida para melhorar os projetos. Sendo assim, para analisar as fraquezas, aqui eu coloquei, assim como na análise das forças, né, é possível fazer diferentes perguntas para começar a identificar as fraquezas. Atenção, o que poderia melhorar na nossa empresa? Quais iniciativas estão com desempenho abaixo do esperado? E por qual razão a gente está performando de forma inferior ao que a gente tinha expectativa? E por fim, quais recursos poderiam melhorar o nosso desempenho? Isso é essencial, pessoal. Essas 3 perguntas vão te mostrar o que de fato não está indo bem, beleza? E aí vai gerar essa lista de coisas que naturalmente são suas fraquezas. Próximo elemento analisador na análise SWOT: opportunities ou oportunidades. Nada mais é do que são o resultado das suas forças e fraquezas existentes somadas às quaisquer iniciativas externas que colocarão a sua empresa em uma melhor posição competitiva. Elas podem ser qualquer coisa, como fraquezas que você gostaria de melhorar, por exemplo, uma oportunidade, ou mesmo uma área que ainda nem foi identificada nas 2 primeiras fases da análise. Entendeu? Em relação às perguntas que a gente pode estabelecer para mapear as oportunidades, a gente pode listar a seguinte: quais recursos podemos usar para melhorar as nossas fraquezas? Então veja bem que aqui eu não estou focado em identificar qual é a fraqueza, não. Eu estou focado aqui em identificar o que eu posso usar para melhorar o que não está legal. Quais ferramentas, quais insumos, quais alternativas, quais mecanismos eu posso colocar em prática. Então, estou buscando aqui, estou, na verdade, exercendo foco sobre o que eu posso usar, entendeu? Sobre a ferramenta ou os recursos.
Além disso, existem lacunas de mercado nos serviços que prestamos, isso é essencial. Um olhar sempre atento a eventuais lacunas dentro do seu segmento de atuação. E por fim, quais são as nossas metas para o ano? Perfeito. Próximo e último item que a gente analisa são as ameaças. Como assim, pessoal? Se referem a áreas ou às áreas que podem causar problemas. Elas são diferentes das fraquezas. Atenção, hein? Pois as ameaças são externas e costumam estar fora do seu controle. Entendeu? Como assim? Olha, preste atenção. Fraqueza é um processo interno que não está dando certo, ou que não está funcionando bem, ou pelo menos não está entregando o resultado que se espera. Então, é um processo da sua empresa, internamente, que não está legal. Isso é fraqueza. A ameaça é situações, ou mesmo um concorrente, ou um cenário, que pode te causar problema à sua empresa, porém, é algo externo, que não é do interno da sua empresa. Na verdade, você nem tem controle sobre isso. Por exemplo, uma pandemia. Algo que pode acontecer, é uma ameaça que é totalmente externo e você não tem nenhum controle. Beleza? Ou então uma mudança no cenário competitivo clássico. Você fabricava um determinado produto, mudou a regra normativa, beleza? A norma, e aí você vai ter que, ou pelo menos tem esse boato que vai mudar, e se isso concretizar, sua escala produtiva vai ser impactada 100%. Então isso é o eventual ameaça. Repara que é uma força, um cenário, uma situação externa que não está no interior da sua empresa e você não tem controle sobre, beleza? E aí, pessoal, para identificar, a gente tem algumas perguntas que a gente pode colocar. Por exemplo, quais mudanças na indústria são motivos de preocupação? É uma boa pergunta. Além disso, quais são as novas tendências de mercado no horizonte? Importantíssimo, porque você está estabelecido, você é um grande player do mercado, só que se vê uma tendência que você não se adapta ou você não está atento a ela, se ela se concretizar de maneira muito incisiva, isso pode sucumbir à sua hegemonia no mercado. Então é muito importante. E além disso, em que pontos nossos concorrentes têm melhor desempenho que o nosso? E também, quando a gente fala de ameaça, não é só uma catástrofe, tipo uma pandemia, ou então uma nova tendência, uma regra normativa diferente. Não, pode ser um concorrente. Uma ameaça pode ser um novo concorrente, uma nova empresa do mesmo ramo que acabou se instalar na sua cidade e está cada vez crescendo. Então isso é nitidamente uma ameaça. Sendo assim, é necessário analisar com cuidado quais pontos essa concorrente apresenta o melhor desempenho que a gente. E a partir daí você consegue identificar a ameaça e, uma vez identificada, traçar estratégias para vencer essa situação, beleza? E é um exemplo prático, pessoal. Considere, por exemplo, uma análise uma empresa que produz calçados de couro, beleza? E eu trouxe aqui, ó, pra gente exercitar. Quais são as forças de uma empresa assim? Então, no meu exemplo, as forças são mão de obra altamente qualificada, ou seja, os colaboradores têm grande experiência na confecção de calçados de couro, que, por isso, são de alta qualidade. Ou seja, uma expertise muito alta, bastante robusta. Além disso, outra força que a gente tem, o branding. O que é isso? Marca muito conhecida no Brasil, estabelecida, respeitada, com muito reconhecimento no interior do país. Então, é algo que, quando as pessoas escutam aquele nome, todo mundo já associa boa qualidade, bom material, durabilidade, algo que transpira confiança. E também uma outra força, localização privilegiada, próxima de um porto de exportação, por exemplo, ou mesmo de um grande mercado como esse consumidor e não muito distante dos fornecedores de couro. Então isso é essencial e caracterizam forças que a nossa empresa pode ter. E como fraqueza, eu listei o seguinte: logística desorganizada. Pode ser. Mesmo estando numa posição privilegiada, não necessariamente significa que a sua logística interna é boa. A parte de estoques e entregas da empresa carece de uma organização melhor. É tudo feito com controles manuais e muita burocracia. Isso é sinônimo de fracasso, né, pessoal? Porque o volume é muito grande quando a gente fala de uma empresa em escala. E além disso, marca desconhecida no exterior, por exemplo, pode ser uma
pode ser não, é uma fraqueza. Apesar da fama no cenário nacional, ela é completamente desconhecida lá fora. Portanto, a gente está deixando de participar de um mercado global. Não que seja pouco ou ruim, está limitado ao nacional, só que você pode alcançar coisas maiores. E pelo desconhecimento da marca lá fora, isso naturalmente é uma fraqueza. Beleza? Queridos, falta quem agora? Ameaça e oportunidades vou deixar para vocês. Nesse mesmo sentido, continuar a atividade, beleza? Queridos, trouxe isso aqui é um exemplo, tá? E agora a ideia é aplicar isso tudo que a gente acabou de discutir no mapa. Ai, óbvio, se você tá com dificuldade, não tá com tempo, algo nesse sentido, me chama no WhatsApp, meu número tá aqui embaixo. Na descrição do vídeo, será um prazer enorme ajudar você nesses mapas. Não só dessa matéria, mas em todas. Contem comigo no mapa, nas atividades, na prova. Seguimos juntos, força nessa reta final que juntos vamos alcançar estas aprovações, tá bom? Sendo assim, fiquem com Deus, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo, amados. Tchau, tchau.